A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais um vídeo desse canal. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda você que está aqui assistindo a este vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Nicolas Aquila e nesse canal eu trago as boas novas do Evangelho, uma palavra de fé para poder confortar você e às vezes confrontar. Na maioria das vezes, quem conhece sabe aqui que as palavras são confrontadoras. Por quê? De fato, isso é para o nosso crescimento espiritual, é para a gente não ficar estagnado e para a gente não ficar massageando o nosso ego, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas palavras que só massageiam o nosso ego e não é esse o intuito deste canal. E se você ainda não conhece a dinâmica dos nossos vídeos, nós estamos toda semana fazendo uma série de conteúdos aqui no canal. E nesta semana, a nossa série se chama A Voz que Move o Céu. E então essa primeira mensagem, ela tem como título: Antes de mudar tua história, Deus vai mudar a tua voz. E aí nós vamos ler aqui um texto base de Isaías capítulo 6, versículos 5 ao 8, que vai dizer bem assim para nós. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tênaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Glória a Deus por esta palavra. Eu vou te passar aqui um contexto histórico agora para você entender do que se trata esse versículo, O autor, vocês já sabem, então, o livro de Isaías, ele é uma tradição profética. Então, Isaías, ele tem esse chamado, ele tem esse chamado profético. E aí acontece algo bem interessante, porque essa passagem, ela é um relato da vocação profética de Isaías, ou seja, ele tem ali uma visão da glória de Deus, Em outras palavras é isso, ou seja, essa visão ela acontece porque procede do ministério que Deus está encarregando a ele, ou seja, isso aqui é maravilhoso porque a gente vê que antes de Deus entregar o ministério, ele entrega uma visão. E o chamado, ele mostra como Deus prepara e purifica Isaías antes de enviá-lo. Então, não é somente um evento isolado, sabe? Não é somente uma visão que está acontecendo ali, não, meus irmãos. Isso faz parte do plano de Deus, de como ele chama e envia os servos ao longo das Escrituras. Ou seja, o que ele faz antes de enviar alguém. Então, aqui tem um conhecimento muito profundo, porque a gente vai começar a entender coisas que às vezes a gente só lê aquilo ali, sabe, passa batido, mas tem um princípio muito valioso. Então, se você analisar aqui primeiro no versículo 5, ele vai falar bem assim: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, ou seja, ele está, em outras palavras, confessando o pecado dele. Então aqui você começa a já entender esse contexto de Isaías, quando ele fala, sou um homem de lábios impuros, ele está confessando. Agora, no versículo 6, ele já fala bem assim, a palavra já fala bem assim: um dos serafins trouxe uma brasa viva do altar. Se você buscar a palavra serafins no hebraico, significa seraf, seria seraf, mais ou menos. Será PH, Então, normalmente se for colocar no inglês, tem um som de F, que significa ardentes ou queimam, ou seja, são seres celestiais que servem no trono. Qual que é essa ideia aqui que a palavra está nos dizendo? Ou seja, a base vem do altar. Isso é um símbolo do culto, sacrifício e purificação. Ou seja, o que a palavra está querendo nos dizer aqui? Isso nos conecta profundamente com o arrependimento, com uma limpeza. E eu quero começar agora aqui o ponto 1, mas antes eu quero te falar uma frase aqui que é para a gente começar com o pé direito, que é bem assim, Deus só unge a voz daqueles cujo coração foi purificado, por isso antes de te enviar, ele vai tocar teus lábios. Glória a Deus, Então aqui a gente já começou a entender o contexto dessa palavra, já começamos a entender algumas coisas muito importantes, e no ponto 1 aqui que eu quero trazer para vocês, ele diz: ponto 1, reconhecer a impureza. Ou seja, se você olhar para Isaías no capítulo 6, versículo 5, acontece justamente isso que eu acabei de falar anteriormente. Por quê?
A boca fala do que o coração está cheio, Jesus fala isso. E o primeiro passo é você ter uma honestidade diante de Deus. Ou seja, quantas vezes eu e você não somos honestos diante de Deus sobre o que está saindo da nossa boca? Você às vezes quer mascarar o que está saindo da tua boca. Só que Isaías não faz isso. Isaías ele vê a glória de Deus e imediatamente ele confessa. Deus, eu sou um homem de lábios impuros. E é isso que eu e você temos que fazer quando chegamos diante de Deus. Talvez hoje, o que está saindo da tua boca são coisas impuras. Mas você tem que reconhecer que você está errando, pecando e que você precisa de uma transformação e renovo. Então, na maioria das vezes, você só não cresce e não evolui porque você mesmo não confessa isso para Deus. E aí você não tem como resolver isso, porque na sua cabeça isso está tudo normal. Mas quero te fazer uma pergunta. O que suas palavras têm revelado sobre o seu coração? O que suas palavras têm revelado sobre o seu coração? O que está saindo do seu coração? Isso é algo que você tem que consertar. Se está saindo muita coisa do seu coração que não faz sentido com nada do que a Bíblia fala, é algo que você tem que consertar. E às vezes você fala bem assim, mas eu não cresço, eu não evoluo, eu não vou para frente. É porque você não está reconhecendo esse erro. E aí muitas vezes, meus irmãos, você quer mascarar isso, colocar debaixo do tapete a sujeira e continuar vivendo. Mas uma hora, quando você abrir a boca, isso vai sair à tona. Então eu gosto de dizer o seguinte, que cada vez que alguém fala algo, ela está revelando o seu coração. E quando ela fala algo que aquilo lá é uma coisa horrenda, horrorosa, aquilo só mostra o que estava escondido, de algo que ela não resolveu. Então, meus irmãos, eu quero que você enxergue isso com o seguinte. Você tem uma consciência diária do que está saindo da tua boca, porque isso é muito importante. Hoje, se você está falando palavras horrendas e coisas que não fazem sentido, peça perdão para Deus. Confesse para Deus o que está saindo da tua boca. Está falando palavrão? Pensamentos impuros? Cara, confessa diante de Deus. Porque isso é a chave para você abrir uma brecha e para você colocar isso debaixo do pano e continuar vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Hoje a gente vê tantas pessoas que estão com tantas faltas e lixos acumulados que, meu irmão, ela começa a abrir a boca, sai uma bomba de lixo. Sai uma bomba de coisas horrendas. Porque ela não teve o trabalho de limpar esse lixo, de se purificar. E aqui também vem uma coisa, não é fácil você limpar esse lixo, não é fácil você, tirar essas coisas que estão dentro de ti, mas é totalmente necessário, porque com base nesse primeiro ponto, a gente vai começar a entender o porquê que Isaías foi tão importante ele ter feito isso. Por que foi tão importante para Isaías reconhecer que ele estava com seus lábios impuros? E aí, quando a gente começa a reconhecer a impureza, a gente vem para o ponto 2, que é permitir a purificação. E aqui já vem sobre o altar e a brasa, que eu também já falei ali no começo do vídeo. Então, Isaías 6, no capítulo 6, no versículo 6 ao 7, vai falar bem assim. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenas, e com ela tocou minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Glória a Deus, meus irmãos. Que profundo isso, né? Que profundo quando a gente começa a ver nesta visão que Isaías teve, que de fato Deus, ele quer nos purificar. Então a gente começa a perceber que a brasa do altar, ela lembra esse sacrifício. Há muitas vezes que você fala alguma coisa, está falando algo do seu coração, e você não percebe que aquilo ali está revelando uma raiz de um problema gigantesco que você tem que resolver. Então isso aqui é para você poder entender que você tem que ter uma consciência de que o que você está falando está muitas vezes enraizado em bloqueios e traumas que você nem está percebendo. Mas é muito sério isso, porque isso está te impedindo de você crescer, está impedindo você de progredir em relacionamentos. Você pode perceber, tem pessoas que você não consegue ficar 5 minutos do lado dela, que você fica mal. Porque aquela boca só fala coisas mundanas ou coisas horrendas, aquilo não te agrada e nem agrada a Deus. É o próprio Satanás do teu lado, porque aquilo está revelando, denunciando algo no coração dela, e que se ela não se permitir ser purificada, porque é isso que esse versículo de Isaías ele quer nos trazer, se você não se permitir ter essa purificação, essa confissão, e pedir perdão e se arrepender diante de Deus, meus irmãos, você não vai conseguir quebrar isso.
Você não vai conseguir quebrar isso. Ou seja, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é você ter uma rotina de confissão, você ter uma rotina de você confessar mesmo o que está acontecendo, seja no privado, no público também é importante em algumas situações. E você também pode ler salmos, por exemplo, você pode ler salmos que falam muito sobre isso e, sabe, consertar isso no seu coração. Ter boas conversas com Deus em oração, porque muitas vezes, pessoal, eu já tive revelação de bloqueios e complexos em oração. Orando com Deus, Deus revela e coloca ali, ó, filho, pá, isso aqui tem que consertar, isso aqui tem que resolver. E isso aqui você tem que fazer agora, já era para ter resolvido há tempos. Então aqui você começa a entender que Deus quer nos purificar e nos consertar. Terceiro ponto, receber o envio. Então aqui a gente vai começar a ver o que acontece quando a gente, primeiro, a gente reconhece a nossa impureza, então você vai confessar aquilo, você vai reconhecer que você está errando em algumas questões, você permite ser purificado e depois, quando você recebe então esse envio, que seria, no caso, essa voz transformada para executar a missão, que é isso que acontece com Isaías. Então, Isaías, ele vai nos mostrar isso, no capítulo 6, versículo 8, vai nos mostrar isso. E dito isto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui, nesse versículo, a explicação ela é o seguinte, a purificação que Deus ele faz em nós, ela não fica só para você. Ela não fica só para mim. Essa purificação, ela nos prepara para uma missão. É algo muito maior. Então, quando, por exemplo, você vê Isaías falando assim, eis-me aqui, depois de purificado, qual que é a mensagem que ele está querendo falar? Que antes de falar em público, Deus vai te consertar no secreto. Antes de você falar em público, Deus vai te consertar no secreto. Não é que você tem que estar 100% pronto, isso não existe. Mas tem coisas que Deus ele precisa te consertar no secreto, porque isso é muito importante para quando você vir para o público. Então você tem que se permitir ser purificado e reconhecer que esse envio ele vai acontecer não para que acabe em você, mas que seja transbordado para mais pessoas. E é por isso que é importante Deus curar o teu coração, revelar tuas feridas e curar essas lepras. E aí é que você começa a entender que essa transformação de Isaías faz com que ele possa progredir na sua missão, faz com que ele possa ir para um próximo passo, para um próximo nível. Então por isso que é tão importante a gente ser transformado, porque a partir disso que Deus ele faz com que a obra dele avance, com que a obra dele continue se desenvolvendo. E aqui eu coloquei alguns passos práticos para você poder resolver essa questão na sua vida. Uma delas é você ter essa consciência. Poxa, o que eu tô falando, O que tá saindo na minha boca? Será que isso aqui é algo que agrada a Deus ou não agrada a Deus? Então, comece a pensar nisso. Você pode, por exemplo, memorizar alguns salmos. Isso aqui é muito interessante, porque essas palavras que você vai memorizando e você vai falando, vai sendo lançada uma semente no teu coração. Você vai criando essa consciência. Fica em silêncio. Às vezes, meu irmão, para você não falar nada de ruim, você só tem que, fecha a boca. Quietinho. Confissão pública quando necessário, isso aqui é muito importante. Isso aqui é importante em vários aspectos, Daria para fazer um vídeo só sobre isso, mas confessar publicamente, porque isso mostra que você está curado. E treinar, Você treinar essa fala edificante. Você, antes de falar alguma coisa, de você compartilhar alguma coisa, perguntar a si mesmo, cara, isso que eu tô falando, isso edifica? Cara, será que isso aqui que eu tô falando, isso aqui é verdade? Isso aqui tem que ser falado agora? Eu tenho que abrir minha boca agora para falar algo? Então pensa nisso, começa a pensar nisso, porque às vezes, meu irmão, você está se metendo em várias confusões porque você fala demais. Então toma cuidado com isso, E aí, meus irmãos, eu quero que você possa entender que a purificação que Isaías está falando, ela vai sempre apontar para o sacrifício único e perfeito e eficaz que é Cristo. Ou seja, quando nós somos purificados por meio do seu sangue, por meio do Cordeiro, essa purificação transforma a nossa fala. Então, quando você começa a entender que é por meio de Jesus que somos purificados, ali você já tem essa resposta do porquê você hoje não está falando palavras de bênção e só de maldição. Porque você não teve um encontro com Jesus, ou porque você realmente não quer viver com Jesus. Porque quem decide viver com Jesus, quem decide viver a palavra mesmo, meus irmãos, não vai ficar dando vacilo nisso, porque entendeu que Jesus purifica.
que Jesus transforma e entendeu o peso dessa palavra aqui de Hebreus 10:1 ou de João 1:7-9. Você entende isso? Você fala bem assim, meu irmão, o que Cristo fez por mim na cruz, isso aqui é a prova viva do sacrifício único, eficaz e perfeito. E por meio disso e por meio do sangue do Cordeiro, eu tenho que parar de proclamar coisas ruins. Porque Jesus foi purificado, foi santo, e desta maneira eu também devo agir. Então, isso aqui não é para Deus. Deus não quer tornar você apenas útil, meu irmão. Ele quer tornar sua voz fiel. Então você tem que tomar cuidado com o que você está falando. Porque se você não tomar cuidado com o que você está falando, você vai, infelizmente, machucar muitas pessoas, machucar cada vez mais a você mesmo e você não vai progredir. Então eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. E eu quero que você digite aqui abaixo nos comentários: a partir de hoje, a minha voz vai carregar o som do céu nesta geração. Então, quando você abrir a boca, as pessoas reconhecerão: caraca, eita glória, esse cara aí está sendo usado por Deus. Então, a partir de hoje, coloquem nos comentários: a partir de hoje, a minha voz vai carregar o som do céu nesta geração. E que você seja um instrumento de Deus para que mais vidas sejam alcançadas através deste teu encorajamento, dessa ousadia que o Espírito Santo vai te dar para você abrir a boca a partir de hoje e começar só a falar coisas boas, meus irmãos, e não começar mais a falar palavras de maldição, amém? Glória a Deus, até o próximo vídeo e valeu!